E eu quero que vocês, pra gente começar, eu quero fazer algumas perguntas pra vocês aqui, e a participação de vocês aqui no chat vai ser imprescindível. Eu preciso que vocês fiquem aqui comigo pelo chat, participem, interajam, porque a nossa participação aqui hoje que vai fazer esse encontro ser incrível. Se você está chegando agora no meu canal, meu nome é Vinícius, eu sou brasileiro, ensino inglês pela internet, e eu tenho aqui o meu canal do YouTube, tenho o meu Instagram, onde eu posto mini aulas de inglês todos os dias, tenho o Facebook também. Eu possuo um canal de Telegram, tá aqui na descrição, é onde eu mando as lousas das aulas, interajo com o pessoal por lá, e eu tenho um portal de estudos também fechado, que é onde eu acompanho os meus alunos de perto. Eu tenho alguns alunos que eu acompanho de perto. Isso acontece dentro do portal Nowhere. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: o que é fluência para vocês? Eu quero que vocês mandem aí no chat o que vocês consideram ser fluência em inglês. Se alguém me parasse na rua agora e perguntasse o que é fluência, eu ia falar, fluência é tal, tal e tal. Mandem essa resposta no chat, só para vocês sentirem um primeiro ponto. Por que eu decidi fazer sobre esse encontro? Porque, além de falar bastante sobre inglês em si, ter as aulas de inglês, ter a série de o que significa, dar aulas de frases, de estruturas, ter aula também de inglês com músicas, inglês com filmes, todos os conteúdos que eu faço aqui de inglês de verdade. Eu gosto muito de falar sobre método também. Eu gosto muito de falar sobre organização, gosto de falar sobre rotina, ferramentas, o que você faz e o que não faz, o que é eficiente, o que não é eficiente. E aí eu percebi que o pessoal estava um pouco perdido em relação à jornada. Não sabe muito bem o que eu tenho que fazer depois, não sabe o que eu tenho que fazer primeiro, não sabe qual atividade é eficiente, qual não é eficiente. Então, isso, juntando ao fato de eu gostar muito de falar sobre isso, são os motivos pelos quais eu adoro falar sobre esses temas também. E eu decidi trazer esse tema hoje falando sobre fluência, e confesso para vocês, vai ser uma das aulas mais importantes que eu já fiz aqui no meu canal do YouTube. Vai ser uma das coisas que mais vai abrir os seus olhos sobre como você tem que encarar os seus estudos de inglês, e que eu tenho certeza que vai ter o antes e depois desse encontro aqui de hoje, beleza? Então, vocês já começaram a mandar aqui, olha só. Fluência é saber falar bem, saber falar e entender algo em inglês, se comunicar com fluidez, falar naturalmente o idioma, no caso o inglês, pensar em inglês o que você vai falar, entender tudo que falar e que quiser, ter capacidade de entender e ser entendido, é falar um pouco mais do que o básico, saber conversar sem ficar pensando na construção, isso é interessante. Então, algumas pessoas falaram sobre, é falar sem pensar, ou então, é falar pensando já em inglês, então é entender o que você lê. É bem abstrato, né? Não é uma coisa objetiva. Tipo assim, é uma nota de 0 a 10, bem definida, e se você tem mais de 6,5, você é fluente. Não existe isso com línguas, né? Língua não é medido com números, não é medido com sim e não. Então, acaba sendo um pouco abstrato. Eu confesso que até pra mim esse negócio de fluência de verdade é um pouco abstrato. Então, eu acredito que, por nem existir um consenso do que é fluência, a gente consegue até concentrar. Por exemplo, falar bem, entender bem. Não dá pra concentrar assim, mas isso ainda é abstrato, é meio subjetivo. Acho que por não existir um conceito muito objetivo sobre isso, quando as pessoas querem pesquisar sobre fluência, elas nem sabem o que elas estão pesquisando. Nem sabem o que você está buscando. Então, agora, a partir de agora, eu vou te dar essa clareza. Você tem que buscar uma coisa: falar o suficiente para ser entendido, para não passar fome ou não ir preso, e entender o suficiente para os mesmos objetivos, não ir preso nem passar fome. Se você faz isso, você é um falante de inglês. Ponto. Mas tem pessoas que falam melhor que ele, de fato. Mas tem palavras que ele não conhece. Tu é fluente mesmo? Então fala mitocôndria em inglês aí pra eu ver se tu é fluente mesmo. Saber mitocôndria em inglês não é isso que define que você é fluente. Você tá num lugar onde você não passa fome e nem é preso. E para você conseguir fazer isso, você precisa de um nível muito abaixo do que as pessoas consideram ser o tempo que demora para chegar na fluência. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Switch the key and speak English just like that, without thinking about. Just speaking. Fazer isso aqui sem pensar é uma coisa que demora bastante. Porém, não significa que você não consiga aproveitar a língua muito antes disso. Não significa que começando hoje, dia 10 de fevereiro, em alguns meses você não consiga se virar legal. Então, sim, o método que eu passo aqui, com todas aquelas estratégias que eu mostro pra vocês aqui, é pra fluência? Sim, é pra fluência. Mas eu percebi que eu tava batendo muito na tecla da fluência que demora, e isso tava mais desestimulando vocês, por parecer que demora demais, do que ajudando, porque é uma coisa que você consegue aproveitar em pouco tempo. Então, se você se sente uma pessoa movida a resultado, e você quer ver que o seu inglês vai melhorar em pouco tempo, vai acontecer, é possível, tenho que fazer, e agora é isso que eu vou te mostrar hoje, é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. O que fazer pra, nesse tempo de alguns meses, já aproveitar a língua, já curtir, já entender, já falar,
É falar perfeitamente? Não. É falar tudo? Também não. Mas é falar o suficiente para pedir uma pizza e não ir preso. Então agora eu quero perguntar uma segunda coisa para vocês. O que vocês estavam fazendo em novembro do ano passado? Tá 3, quase 4 meses atrás, talvez, né? O que vocês estavam fazendo? Eu tava abrindo uma nova turma do meu portal de inglês, em novembro do ano passado. Eu tava abrindo uma nova turma do Now. Eu tinha feito uma imersão online de inglês, uma semana de imersão, foi bem massa a imersão. E poucas semanas depois eu fiz as minhas últimas lives no YouTube. É mais ou menos isso que eu tava fazendo em novembro do ano passado. A Milena é uma aluna minha, do Now. Em novembro do ano passado ela estava entrando no portal. Ela aprendeu sobre o método lá dentro. Ela viu eu falando, Milena, fluência demora. Fluência leva tempo, são vários anos. São muitos meses dedicados nisso aí. Mas ela entendeu que quando você executa o método, do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui, você consegue aproveitar a língua muito antes do que essa fluência absoluta, que vai chegar, tem que chegar. Mas muita coisa acontece antes disso. E eu quero deixar que não eu fale da minha boca nesse momento o que acontece quando você executa isso. Por acaso eu tive uma monitoria com a Milena. Monitoria dentro do Now é um encontro 1 a 1 que a gente faz com o aluno, senta eu e você lá, pra gente trocar ideia, alinhar os seus estudos, conversar em inglês, dar risada. É um papo de amigos em que a gente ajuda a alinhar os seus estudos. E aí, em certo momento, a gente mudou para inglês. A gente estava conversando, trocando ideia em português mesmo. E, eventualmente, a gente mudou para inglês. Ela falou que estava assistindo séries e tudo mais. Aí eu percebi, caramba, ela tá entendendo o que eu tô falando. Vou puxar essa conversa em inglês aqui. E a gente começou a falar sobre séries. Ela falou que gostava de séries, gostava de assistir e tal. E eu perguntei pra ela, o que você tá assistindo? Aí a gente começou a trocar ideia em inglês e tudo mais. Dá uma olhada nesse trechinho aqui. What are you watching right now? Are you watching any of those? How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder. And Yes, Lucifer, my girlfriend loves it. It's so good. And Lucifer, but it's English Britannic. And, yes, British English. Yes, British English. Let me see. I forget. You're turning Modern Netflix Family, on? Glow Up for Makeup. Sabrina. Yeah. I'm watching The Good Place. That's amazing. I love this one. RuPaul's Drag Race, is that it? Yes, I love it. But now I'm watching for series and animation, desenhos, cartoons. Yes. I get nervous saying that I forget the words, and I write and understand better than I speak. Right? Yeah. That's a common occurrence. Yeah. That happens to me too. I write and read better than I speak. Because it's not because of you. It's not because of me. It's you and I and everybody else. When we speak, we feel like, okay, I have to get it right at the first time. I cannot correct myself. And that's a lie. You can correct yourself. I got it. Excellent. So you understand phrases like, got it? And you say, yes, got it. That's excellent. Milena, I have to say, your English is amazing. And it's just, yes, it God. is. It is. I'm being honest. So and why I say that, it's not because you can speak fantastically. That will happen in the future. That will happen. But you understand very well, you know? That is the one thing you have to look for. I could talk to a native. Absolutely. You know? Absolutely. Yes. Oh, thank you. You're completely ready. Thanks, God. Pessoal, fluência superestimada. Essa é a primeira coisa que eu já quero chegar aqui dando uma voadora de 2 pés, uma voadora de 2 pés aqui pra cima de vocês, para falar que fluência é superestimada. Se você pensa que você vai ter que esperar 4, 5 anos, que é o tempo de uma fluência aí, um nível avançadão, hard de inglês, para conseguir aproveitar o inglês, você tá errado, mas não é culpa sua, talvez é só falta de orientação, falta de nunca ter ouvido isso antes. Eu não tô falando que aprender inglês é rápido, aprender inglês mesmo, fluência, demora mesmo. Mas não significa que você não consegue aproveitar muita coisa antes disso. Você dá uma olhada na conversa que eu tive com a Milena ali, você percebe que a Milena tava falando frases curtas na maior parte do tempo. I don't know, não sei. I'm watching The Good Place, estou assistindo The Good Place. I read better than I speak, eu falo melhor que escrevo. Frases curtas, cenas curtas. Ela não tava formando sentenças absurdas e construções gigantescas e frases super elaboradas. Não tava mesmo. Eventualmente ela vai chegar nesse ponto.
Mas percebem que ela chegou lá? Percebem que ela estava trocando ideia, ela estava conversando, a gente estava dando risada, a gente estava falando sobre a nossa vida. Então, fluência é superestimada por quê? Não estou falando que não é importante. Fluência é uma consequência. Fluência é só uma consequência. A partir de agora, eu quero te convidar a se permitir aproveitar o inglês muito antes disso, muito antes da fluência. Você vai chegar lá, mas muita coisa acontece antes disso. Sabe por quê? Se fosse pra a gente ter que esperar até o ponto de uma fluência 100% assim, que eu basicamente escuto inglês tão bom quanto o português. Se a gente tivesse que esperar esse nível, quanto tempo que ia demorar pra chegar lá? Pô, cara, 4 anos pra conseguir assistir as minhas séries, aí você tá tirando, né? Meu Deus, 4 anos, daqui a 4 anos eu quero estar, sei lá, fazendo entrevista de emprego já, velho. Eu quero conseguir assistir as minhas coisas antes disso. E a real é que você pode. Então você consegue em 6 meses trocar uma ideia com um nativo. Você consegue em 6 meses pedir uma pizza. Você consegue em 6 meses ver um videozinho rápido no YouTube. Você consegue, porque fluência, falar inglês, não é uma questão de sim ou não. Você não fala até o dia 13 de abril. Aí no dia 14 de abril você acorda falando. Não é assim. Você vai aprendendo, você vai avançando. Você vai ficando melhor e melhor e melhor. Você tá no 0, aí você vai pro 1. Aí depois você vai pro 2. Você vai pro 3. No 5 ou no 6, você já tá mandando legal. Você já tá entendendo, você tá começando a formar. Você erra muito pra caramba. Se vocês não perceberam, a Milena cometeu vários erros gramaticais na nossa conversa. Eu posso pontuar depois pra vocês, num outro vídeo eu posso mostrar. Mas tem algum problema? Nenhum. Eu nem pontuei pra ela quais são os erros. Eu não fiquei interrompendo. Parou, errou essa frase. Parou, errou essa frase. Parou, errou essa frase. Isso só ia deixar ela desmotivada. Não faz sentido eu fazer isso. Tem que conversar, mostrar o que está acontecendo. Porque no lugar de um falante nativo, no meu lugar, em vez de ser eu ali, ela estaria sendo compreendida 100%. E estaria entendendo tudo que ele está falando 100%. Então você consegue aproveitar suas coisas antes disso. Você tem que sim se dedicar por um tempo consistente, tem que botar a mão na massa, não vai cair do céu, mas em pouco tempo você já aproveita o inglês. E eu sinto que se a gente fosse fazer uma comparação, por exemplo, com os módulos do Naver, por exemplo, no primeiro módulo, o English Rise, ela tinha acabado de terminar o primeiro módulo. Geralmente o pessoal demora cerca de 6 meses a 1 ano para terminar o English Rise. Na turma de novembro ela entrou e ela fez o English Rise assim, devorou, cara. Ela fez o English Rise um tópico por semana, devorado mesmo. É até um pouco incomum isso acontecer, mas foi a escolha dela fazer isso, a gente não pressionou. Ela escolheu fazer nesse ritmo e chegou no ponto agora, com talvez uma base que ela tinha de inglês, daquele inglês na escola meio perdido, de algumas coisas que ela assistia, ela pegou com o poder do English Rise colocado ali e chegou nesse ponto que eu mostrei. Comete erros? Comete. Esquece coisas? Esquece. Se for por isso, até eu. Por exemplo, eu sou um pouco gago. Eu já melhorei isso bastante, eu sou um pouco gago. Às vezes falando, tipo assim, repito a mesma frase várias e várias vezes. Isso acontece. Isso não significa que eu não consigo falar português. Não é só em relação a ser gago, mas isso não significa que você, como falante de uma segunda língua, não vai conseguir aproveitar a língua em pouco tempo. Você vai. Então, entenda que é uma parada contínua. É uma evolução. E não 0-1. Não é um dia eu não falo, outro dia eu falo. É uma coisa que você vai melhorando, vai avançando. E quando você faz isso aqui, ó, você foca no processo e não no resultado, você percebe que fluência, ser fluente ou não, você fala, cara, você considera fluente em inglês? Você fala, sei lá, não sei. Isso não importa pra mim. Só sei que se eu ligar um vídeo aqui, eu aproveito o vídeo. Se eu quiser pedir uma pizza falando frase simples, eu peço. Dá a cara a tapa, não ter medo de errar. Porque é uma coisa que eu falei pra Milena, inclusive, ó, se a gente vai conversar aqui, vamos conversar e eu não tenha medo de acertar. Não tenha medo de acertar tudo. Eu não vou ficar te interrompendo, eu não vou julgar os seus erros e fala do jeito que vier na sua boca. E saiu isso aí. Então eu picotei alguns pedaços, né? Uma conversa grande que eu tive com ela. Eu picotei alguns pedaços e juntei nesse vídeo para que vocês pudessem sentir um pouco de como foi. Mas só porque eu falei pra vocês que, tá, fluência mesmo, aquele nível avançadão, os tops, demora. Você consegue aproveitar muito antes disso. Em alguns meses você consegue aproveitar a língua já. Com erros, com defeitos, mas consegue aproveitar. Só que isso não significa que você não tem que botar a mão na massa. Porque tem que botar a mão na massa. Então, esquece essa parada de tenho preguiça de estudar, tenho preguiça de sentar na frente do livro, tenho preguiça de fazer. Tem que colocar a mão na massa, tem que dedicar horas, tem que dedicar tempo. Não adianta. Isso aí é uma coisa que eu não abro mão, e não tem como abrir mão, porque ninguém aprendeu nada nessa vida sem colocar a mão na massa ali, sem sentar e fazer. Tem que fazer. Então agora, para que vocês sintam o que ela fez. Porque, uau, parece absurdo, né? O que ela fez ao longo desse tempo, né? De novembro pra cá, pra estar falando desse jeito, o que ela fez? Ela mesma conta, eu vou mostrar um trechinho pra vocês. Como eu sou da turma de novembro,
Logo, eu entrei de férias da faculdade, então ficou mais tranquilo porque eu tinha tempo. Agora eu vou fazer o TCC, então eu estou estudando à noite, então está sendo mais difícil. A gente geralmente percebe uma média de um tópico por mês, mais ou menos, no mínimo 2 ou 3 semanas, até um mês mais ou menos, que é o tempo que demora para finalizar um tópico. Não porque para ir devagar, é só porque são tópicos intensos e é o tempo de você poder aproveitar todas as lições e tudo mais. Quando fala que avançou tão junto assim com a liberação, eu fico até com o pé atrás, só para ter certeza que você avançou tranquila e não se sentiu pressionada a avançar. Avançou porque estava aproveitando, porque estava avançando nos materiais tranquilamente, ou se porque estava se sentindo pressionada? Estava tranquilo, porque eu mesmo gosto de planejar meu tempo. E tanto que, assim, eu via em momentos, assim, durante o trajeto a algum lugar, terminava de trabalhar, então no início da tarde eu falava, vou ver uns vídeos do Vinícius. Então, em uma semana, de uma segunda a outra segunda, eu conseguia ver e rever umas 3 vezes. E de parar e assistir focada. Tanto que, ao decorrer do dia, enquanto eu estava trabalhando, por exemplo, eu ficava apenas ouvindo as aulas, sabe? Entendi. Mas foi muito tranquilo. Eu lembro que na primeira vez que eu conversei com você, você ainda chegou a falar sobre não deixar a peteca cair nesse começo, porque é toda aquela afobação de início. Então, não aconteceu. Foi bem tranquilo mesmo. Ninguém me pressiona. E a pressão que eu sempre tive é sempre por mim mesma. Uhum. E tá tendo resultado porque não tá me deixando cansada, não tá sendo cansativo. Esse processo de aprendizado, ele tá sendo produtivo. Legal. Então é o seguinte, pessoal. Você já aproveita muita coisa antes da fluência, tá bom? Fluência é consequência, fluência vai chegar. Mas antes disso, você vai assistir, liga a legenda, velho. Liga a legenda mesmo. Não espera pra ligar a legenda. Só liga a legenda. Liga em português, a legenda em português. Em inglês, a legenda em português. Desde o dia 1. Tá começando hoje. Tá começando hoje a aprender inglês. A partir de agora, dublado pra você acabou. Não é porque a dublagem brasileira não é boa não, tá? Dublagem brasileira é fantástica. Mas a partir de agora, a dublagem pra você acabou. Vai assistir, assiste com legenda, liga a legenda. A não sei que seja na TV que não dá pra ligar a legenda, mas vai assistir, sei lá, no YouTube, nas sites da Netflix, filme que você comprou, vai colocar a legenda. Por quê? A partir de agora você precisa se expor o máximo que der. Quer acelerar esse processo? Exposição, exposição, exposição. Se expor o máximo que você conseguir. Ok? Quer ler? Experimente em coisas que você gosta. Ou seja, curte Harry Potter, mano? Tenta ler Harry Potter. Vai começar a ler Harry Potter. Só que experimenta. Eu falo isso porque as pessoas passam muito tempo procurando, tipo, eu posso ler tal coisa, fazer tal coisa ajuda, jogar jogos ajuda, ouvir música ajuda, podcast ajuda. Eu sinto que essas pessoas ficam a vida inteira delas procurando se tal coisa ajuda, em vez de colocar a mão na massa e ir lá sentar e fazer e descobrir por elas mesmas. Então, ler tal coisa ajuda? Descubra você mesmo. Dá a cara a tapa, lê, mas não lê o prefácio e para, não. Lê o primeiro capítulo, lê o segundo capítulo, curtiu? Não curti, tá chato, vai para outro livro. Esse livro aqui tá muito difícil, vai para um livro mais fácil, mas faz. Descubra por você mesmo. Pare de ficar buscando fazer tal coisa ajuda, tal aplicativo ajuda, tal técnica ajuda, e vai fazer, vai executar e descubra. Descubra você mesmo se ajuda ou não. A gente consegue passar sacadas de fazer tal coisa, faz tal atividade, tem a tal rotina. A gente consegue ir passando isso pra vocês, mas tem coisas que você gosta mais que outras pessoas. Eu não posso falar pra você aqui, joga GTA em inglês que é legal pra você aprender inglês informal, sendo que você nem gosta de videogame nem vai gostar de GTA. Pessoas são diferentes. Então você tem que descobrir se você curte fazer ali com coisas que você gosta, do seu universo, do seu mundo. Gosta de culinária? Vai assistir sua série sobre culinária. Ela gosta de maquiagem, ela falou. Ela tá assistindo aquela série lá, Glow Up, que é sobre maquiagem, que tá na Netflix. É o que ela gosta, dá prazer assistir. E assim, quando você assistir, não se cobre em preciso entender tudo. Assiste porque você gosta, porque você assistiria independentemente da língua. Então, tá tudo bem ler a legenda. O fato daquele inglês, mesmo que o subconsciente está entrando, você está começando a ganhar ritmo, começando a ganhar vícios da língua, começando a ganhar detalhezinhos que você não perceberia se você não tivesse se expondo à língua. Então, liga a legenda mesmo, vai dar a cara a tapa. Precisou falar? Frases curtas. Esse é o caminho, galera. Frases curtas. Não sai tentando montar coisas extremamente trabalhadas. Eu pensava pela manhã que eu precisava abrir os meus olhos, então lavá-los, porque eles estavam um pouco embaçados. Direcionei-me até a minha cozinha para que eu pudesse pegar algum alimento para comer. Vai tentar montar esse tipo de coisa quando você está começando, você só vai se frustrar. Você vai chegar no ponto em que você vai montar esse tipo de frase. Você vai chegar lá. Por hora, relaxa um pouquinho. Começa com frases curtas. Acordei, fui na cozinha, comi algo. Ponto. Você falou a mesma coisa que você tinha que falar
lá com o outro, passou a sua visão, só que com frases curtas. E quanto tempo demora para você conseguir montar essas frases curtas? I woke up, eu acordei. Fui na cozinha, I went to my kitchen, talvez, fui pra minha cozinha. Comi alguma coisa, comi algo, peguei algo para comer. Pronto, acordei, fui na cozinha, comi alguma coisa. Quanto tempo demora pra você conseguir começar a perceber essas estruturas aqui? Alguns meses. Com 6 meses de estudo, você vai estar olhando para essa frase aqui, poderia colocar o had, tá? Também, I had something to eat. Quando eu tô falando no informal, às vezes você omite esse had. I went to my kitchen and had something to eat. Você poderia omitir esse I aqui no começo, quando é informal. Mas ó, montei frases curtas aqui, passou a sua visão? Passou a sua visão. Com quanto tempo você consegue entender esse tipo de coisa? Alguns meses. Não tô falando que aprender inglês, fluência acontece em 6 meses. Não acontece. Quem fala que você vai ficar fluente em 3 meses, em 6 meses, tá mentindo, ok? Você não vai. Mas não significa que você só vai usar a língua quando você for fluente. Então, quebra esse paradigma. Monte frases curtas que você vai perceber que você tá fazendo alguma coisa. Você tá curtindo. Ligou para poder pedir uma pizza em inglês? Direto ao ponto. Bacon and chicken. Bacon e frango. Tamanho inteiro ou metade do tamanho? Você, half. Metade. Ah, tá, você vai pagar no cartão, você quer que a gente faça, traz troco pra você, você fala debit card, cartão de débito. Ponto. Passou a sua visão. Fala frases curtas pra você fazer acontecer. Se você ficar viajando demais, se você se cobrar pra falar bem demais no começo, você vai se frustrar. Simples assim. Eu não quero que vocês se frustrem. Eu quero que vocês façam acontecer. E pra você se frustrar, para você não se frustrar, faz o mínimo, faz o básico. Faz o seguinte, quando você estiver na sua lá, no seu quarto, estudando, dá o seu melhor, assiste às aulas, avança, revisa os seus estudos, vai pro próximo tópico, vai pra próxima lição. Chegou na hora em que você foi cobrado, precisa falar com o carinha lá. Fale o suficiente pra ele te entender, não inventa moda demais. Sabe por quê? Você não precisa criar frustração, criar pressão pros seus estudos, só pra falar coisas que você não precisa pra gente que não te conhece. Pegou como é que é a visão? Então, você não precisava falar isso para poder passar essa mesma mensagem. Ah, mas é para sair bem na foto, pra pessoa ver que ela vê que eu falo bem. Pra que você quer impressionar pessoas que você não conhece? Pra quê? Sendo que você só quer passar sua visão, quer pedir a pizza no débito. Então, foco em fazer o simples, faz o básico para você conseguir passar a sua mensagem. Em alguns meses você chega lá. Fluência mesmo de ligar qualquer coisa, sem legenda e assistir qualquer coisa, demora. Isso eu vou falar para vocês, demora. Mas até lá, aproveita fazendo o básico, aproveita fazendo o mínimo. E a partir de agora, seu foco precisa ser isso aqui, ó. 95% do seu tempo dedicado a consumir. O que é consumir? Mandar inglês pra dentro. Mandar inglês pra dentro. Então, 95% do seu tempo é dedicado em avançar nas suas aulas, assistir às suas aulas, ler o seu material, escutar, ler. Revisar os seus áudios, porque o seu material tem que te dar áudios, né, pra você poder escutar. Continue escutando os diálogos com o áudio do seu material. Manda inglês pra dentro, consome. Os outros 5%, pode escrever e falar. Porque eu falo o seguinte, no começo dos seus estudos, não adianta você gastar tempo escrevendo e falando, porque você não tem nada pra escrever e falar. Não tem inglês nenhum na sua cabeça pra você falar alguma coisa. Vai falar o quê? Vai puxar da Matrix? Tem que ter alguma coisa na sua cabeça pra você conseguir pôr pra fora. E a partir do momento que você só vai conseguir falar aquilo que você ouviu antes, é batata, é simples assim. Você só fala aquilo que você ouviu antes. Se você nunca ouviu aquela frase antes, você não vai conseguir falar. É assim que funciona. Como você só fala a frase que você ouviu antes, você sempre vai ouvir e entender mais do que você fala. Você já sentiu isso? Se eu deitar na minha cama agora, eu monto várias frases em inglês na minha cabeça. Começo a falar sozinho em inglês lá. Parou na frente de alguém, pronto, deu ruim. Não falo mais nada, me atrapalho, me confundo, eu gaguejo. Porque você tá preocupado em falar coisas que você não precisa para pessoas que você não conhece. Então fala o suficiente. Dane-se o que as pessoas vão pensar de você. Vergonha para quem não estuda, vergonha para quem nunca se deu o trabalho de melhorar. Você que tá lá tentando e tá falando o suficiente para se comunicar, não tem vergonha nisso, só tem orgulho. Tira esse negócio do que a pessoa vai pensar de mim se eu errar. Ou o que a pessoa vai pensar de mim se eu falar muito bem. Provavelmente essa pessoa amanhã nem vai estar lembrando de você, nem vai lembrar que você existe. É geralmente o que acontece. Então, não adianta você ter essa preocupação com impressão. O ser humano é muito baseado em impressão, o que as pessoas vão pensar de mim, só que tira um pouco esse cavalinho da chuva. Então, resumindo muito a ópera, 95% do seu tempo tem que ser dedicado a consumir, isso é, ouvir e ler. Os outros 5% você pode gastar para escrever e falar se você quiser. Isso aqui, se você quiser, tá? Então, o que envolve nisso aqui? Fazer conversação.
exercício de escrita, escrever frase, escrever diálogo, escrever texto. Se você escreve bem, se você treina isso aqui, ó. Você lê e ouve, amigo, tem inglês na sua cabeça, você é capaz de escrever e falar quando você precisar. E quando você for escrever e falar, faz o mínimo para ser entendido. Tá bom? Tem que colocar a mão na massa? Sim, tem que colocar a mão na massa. Muito. É difícil? É só você não olhar pro todo. Achar inglês difícil é só se você olhar pro todo. Porque, ó, não existem coisas difíceis. Já falei isso pra vocês antes. Só existem coisas que não foram fragmentadas o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Jogar bola é difícil? Para algumas pessoas é, para algumas pessoas não é. Só que, para você começar a jogar bola, você só vai olhar aquilo como uma coisa difícil se você não fragmentar. Se você focar em uma coisa de cada vez, por exemplo, hoje eu só quero aprender a pessoa tocar para mim e eu parar a bola. Pronto. A pessoa só quer aprender hoje a pessoa tocar para você e você para a bola. Toca para você e você para a bola. Essa semana você só focou nisso. Tocou para você e parou a bola. Na semana seguinte você aprendeu a tocar a bola sem cair, tocar a bola sem se embananar. É uma técnica que você focou só naquilo. Essa semana, meu foco é aprender isso. Agora você sabe receber a bola e tocou de volta. Você basicamente já joga futebol. Percebeu? É só isso? Não. Tem muita coisa? Sim. Falta bastante? Pra caramba. Isso significa que você já não consegue sentar com seus amigos e bater uma bola sexta-feira? Consegue. Tá vendo como essa coisa de só existem coisas que não foram fragmentadas o suficiente pra você? Quando você encarar como inglês é difícil, para de olhar pro todo e olha pra... Eu vou assistir essa aula e eu só preciso focar em entender essa aula. Sucesso. Eu não tenho nada, o que eu entender nessa aula é sucesso, é lucro. E aí você segue fazendo isso dia após dia. Dia após dia você foca só em aprender o que você está vendo naquele dia. Não olha pro todo, foca em entender aqui. Foca nessa aula. Mais que isso ainda, foca nessa frase que eu estou ensinando agora. Dá para focar mais ainda? Foca nessa palavra que eu estou te passando. Você entendeu essa palavra? Entendi. Vamos para a próxima. É assim que você olha. Foca no que você está vendo agora. Não olha pro todo. O todo assusta. Olha pro agora. Então, quando você junta um pouco de tudo isso, você passa a olhar de outro jeito. Passa a olhar com outros olhos. Você começa a perceber que, caramba, é mais simples e mais rápido do que parecia. Então, de novo, eu falei para vocês. Não tô falando aqui que fluência é rápido. Fluência demora. Mas fluência mesmo é aquele cara que compõe música, que muda o tom de qualquer música no violão, que conhece todas as escalas, que sabe todas as posições. Se você tocar a corda 5 nessa casa tem tal som. É tipo fluente, é tipo isso. Mas não significa que você, que consegue tocar aquarela, tem 4 notas, você toca aquarela, não toca aquarela? Toca aquarela. É mais do que quem não toca nada. E já é o suficiente para você chegar na roda dos seus amigos e tocar aquarela. Resumo da ópera. Se você é movido à motivação, olha pro curto prazo com outros olhos. Olha pro curto prazo, setando as suas expectativas para esse curto prazo. Não pensa que só porque você não tá fluente, tá, se caramba, falando igual o Vinícius em 6 meses, não significa que você não consegue. Significa que você tá em outra etapa. Então, olha para 6 meses atrás. Caramba, olha só, 6 meses atrás eu não tinha nada. Agora eu consigo falar. I'm João, I live in São Paulo, I like watching series, I like soccer, this is my favorite song. Frases curtas e simples para passar a sua mensagem. Lá na frente você vai ser capaz de montar coisas mais complexas. É só você alinhar suas expectativas. Então eu quero perguntar para vocês, fluência é realmente necessário? Depende do seu objetivo. Se a Milena falasse para mim em novembro, Vinícius, eu só quero poder viajar, pedir informação na rua, pegar um trem, pedir comida, não ser presa, fazer o mínimo pro governo me entender, sei lá, se um policial me perguntar, quem é você? Eu sou a Milena. Se ela falasse assim, meu objetivo é esse. Agora, dia 10 de fevereiro, eu podia chegar pra Milena e falar, Milena, você cumpriu o seu objetivo, você venceu. Você acabou de fazer o que 95% da população brasileira nunca fez. Que é tá o suficiente pra viajar, curtir o inglês e assistir as coisas que você gosta. O objetivo dela calhou de não ser esse. Ela quer mais, ela quer fluência de verdade, né? Ela quer aquela parada de se ela precisar um dia parar na frente de um público e dar uma palestra, fazer. Não é fácil, nem em português, né? Mas ela almeja mais. Então a jornada dela segue. Mas não significa que ela já não faz muita coisa. Então fluência é superestimada por causa disso. Então foca em todos esses conceitos que eu passei aqui. Demora menos do que você pensa para fazer as coisas simples. Alinha suas expectativas. Não faz para impressionar alguém. Faz o mínimo para se comunicar. Você vai perceber que você consegue usar o inglês já há muito tempo. Fluência demora? Demora mesmo.
mas muita coisa você já aproveita antes dessas coisas. Então não tenha medo de errar, não existe vergonha em errar. Existe vergonha na pessoa que nunca se deu o trabalho de estudar. Você está estudando, você está correndo atrás. Então não tenha medo de errar. Vai assistir, liga a legenda mesmo. Quer ler? Vai com coisas que você gosta. Tudo isso é para te manter motivado, para te manter fazendo. Se você não ficar fazendo isso por muitos meses, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque nem para fazer o mínimo é de uma semana para outra. Para fazer o mínimo é de meses para outro. É de um semestre para outro. Só que nada mal olhar para um semestre na frente e perceber que você já troca ideia, né? Nada mal olhar para, hoje é fevereiro, olhar para julho, para agosto e perceber que você já faz muita coisa. Você não fazia nada, vai reclamar pelo que você faz agora? Então foca nisso que eu passei pra vocês. Mas aplica, pega isso que eu te mostrei hoje e aplica. Se pareceu que eu falei, viajou demais, não vi nada na prática, executa pra você ver a diferença. Mas experimenta executar o que eu te mostrei pra você ver que o negócio é louco. Sabe por que eu falo isso? Não é porque eu li num livro que tem que ser assim. Eu falo isso porque a gente executa todos os dias. Acima de ser professor de inglês e estar aqui com vocês, a gente estuda idiomas. Eu estudo idiomas. Quando você faz isso, você percebe que na prática é tão mais verdadeiro que só ouvir da minha boca é uma coisa, executar é outra. Então executa, faz. Faz o que esses alunos do Nauer estão fazendo. Faz o que a gente está instruindo vocês a fazer. Vai dar bom, vai dar certo.